Bem-vindos ao canal YouTube da Happy Work. Hoje estamos aqui com David Mota, da OLX Portugal. Ele é o Head of Customer Happiness. Acho que todos nós que estamos a ver este vídeo e a perceber esta função já estamos com inveja do que aqui está. O que é um Head of Customer Happiness? Olá, obrigado pelo Obrigado, convite. Bom, essencialmente, Customer Happiness resume-se a 3 pontos. Primeiro, a satisfação dos colaboradores, ok? E a felicidade deles. Depois, a felicidade dos clientes, ou seja, a satisfação dos clientes. E em terceiro, uma cultura de customer-centric, um foco muito grande no cliente, porque isso vai ajudar também a trazer felicidade para a empresa. Portanto, tendo clientes felizes, colaboradores felizes, acabamos depois por ter um negócio feliz e sustentável. É um bocadinho o resumo disto, e a minha função aqui no OLX Portugal é muito relacionado com garantir satisfação dos colaboradores, bem como satisfação dos clientes. É um equilíbrio engraçado, dentro e fora, e portanto o desenho da função foi muito à volta disto, ou seja, em vez de focarmos Customer Care, Customer Service, foi muito Customer Happiness, Happiness para a parte do colaborador, Customer para a parte do cliente. Isso não é muito comum ouvir-se falar nessa questão da felicidade, não. Quer de uns, quer de outros. É verdade, sim. Tem sido engraçado, por exemplo, no LinkedIn, muitas vezes há pessoas que falam comigo nas mensagens privadas a dizer, mas o que é o Customer Happiness? Achei piada. Ora, aliás, a conversa foi um bocadinho assim, a nossa. De facto, quando eu vi esta vaga, percebi que havia algo diferente, não só na própria marca, no grupo, mas também na própria função. E o facto de também ter um foco grande nos colaboradores está muito relacionado com aquilo que tu queres entregar ao teu cliente. E garantindo que internamente os teus colaboradores são satisfeitos, estão felizes, têm as condições necessárias, têm as ferramentas necessárias para poder entregar ao cliente aquilo que eles querem, no fundo é resolver os problemas dos clientes, acabas por depois entregar um melhor serviço ao cliente. E eu acho que isto é fundamental, esta conexão em teres clientes felizes ou colaboradores felizes com clientes felizes. Pode ser muita teoria, mas quando aplicado na prática, ela funciona. No nosso caso tem funcionado bastante bem. Nós temos vindo a melhorar cada vez mais a satisfação do nosso cliente, muito fruto disto, ou seja, preocupar-nos com as pessoas, perceber o que é que as pessoas precisam, quais são as ferramentas, o que é que os faz felizes, o que é que os incomoda, porque isto também é importante, não é só tu focaste na felicidade dos colaboradores, mas também o que é que atrapalha o dia-a-dia deles. E a nossa função enquanto managers é um bocadinho isto, é desbloquear todos estes bloqueios, desculpa uma redundância, para conseguires de alguma forma focar as pessoas naquilo que elas têm que fazer. No outro dia houve um colaborador meu que num seguimento de uma conversa que estávamos a ter sobre avaliações, etc., ele partilhou um exemplo muito engraçado que foi quando tu tens, foi com futebolistas, quando tu tens as grandes equipas que dão tudo e pagam tudo aos melhores jogadores do mundo só para eles não terem preocupações e só estarem focados a jogar, eles conseguem ser os melhores. E, portanto, nós aqui não é uma questão de ter salários milionários, não tem nada a ver com isso, mas sim tentar provocar e dar aos colaboradores as melhores condições para que eles só pensem como é que nós podemos ser diferentes e disruptivos para os nossos clientes, para lhes dar um melhor serviço ao cliente. Porque eu acho que um bom apoio ao cliente acaba por ser um fator de valor, em vez de ser um fator de custo, que é aquilo que muitas vezes, em grande parte das empresas, mais antigamente, não tanto agora, porque acho que esta cultura de customer centric, ser focado no cliente, está a mudar, mas ainda há muito o pensamento de que um contact center ou um apoio ao cliente é só custo. E na realidade acho que não, acho que é completamente o contrário. E como é que achas que isso começou a mudar? Ou seja, porquê é que as empresas começaram a pensar dessa forma, para tornar os colaboradores mais felizes? Porque, na realidade, aquilo que eu acredito é que tu passas pelo menos 8, 9 horas do teu tempo no local de trabalho. Né? E tu abdicas de tempo para estar com a tua família. Sejas um colaborador base, sejas um gestor de topo. E acho que os próprios recursos humanos começaram a perceber que esta realidade é cada vez mais comum. E, portanto, a forma como tu podes trabalhar a felicidade dos teus colaboradores dentro da tua empresa para que eles se sintam minimamente confortáveis, não é por nada tu tens Googles ou Facebooks ou Amazons com boas condições, ou Apple com ótimas condições de trabalho, porque percebem claramente que
além dos colaboradores irem para o local de trabalho e terem orgulho do local de trabalho, acabam por produzir muito mais com condições ótimas. É totalmente diferente de estar a trabalhar num escritório onde podes ter, sei lá, coisas básicas como acesso a comida e não gastares dinheiro com comida fora, por exemplo. Ou tu tens um lugar onde podes descomprimir e ter, sei lá, ginásios, ou teres locais para ler sem que ninguém te diga olha o teu tempo, não é? O facto de também dares a liberdade às pessoas de poderem gerir o seu próprio tempo, tudo isto são fatores, ou trabalhar a partir de casa, que agora começa a ser cada vez mais uma tendência, o home office. Porquê? Se tu investes tanto tempo na empresa e menos tempo com a tua família, então é importante as empresas também darem as melhores condições possíveis aos colaboradores para que eles, pelo menos, possam produzir e ser mais eficientes. Aqui no LX nós temos procurado proporcionar cada vez mais essas boas condições. Estamos, como eu mostrei aqui num dos escritórios que eu considero um dos melhores escritórios aqui em Lisboa. Não conheço muitos a nível nacional, mas acredito que este possa ser um dos melhores. São simpáticos, a dizer. Precisamente porque acreditamos que o bem-estar dos colaboradores e o orgulho de poderem mostrar o sítio onde trabalham à família, aos amigos, ou até mesmo a outros colegas que tenham trabalhado com eles, faz-lhes sentir importantes. Importantes no sentido de mostrar que a empresa reconhece-os e os valoriza, valoriza as suas condições de trabalho. Eu acho que isso é importante, este foco cada vez mais, não só em Portugal, mas a nível mundial, na forma como nós tratamos os colaboradores, precisamente pelo tempo que passam nas empresas. E no fundo não há dinheiro que pague depois do tempo que estás longe da tua família. E portanto, se não há dinheiro que pague, então procuras pelo menos algo que amenize um bocadinho essa distância. Há exemplos de empresas até que já permitem que os filhos vão estar com os pais, ao invés de deixar nas creches. É diferente e, portanto, cada vez mais eu acredito que esta tendência de foco nos colaboradores, de os deixar mais satisfeitos, vai fazer com que haja menos rotatividade nas empresas, ok? Se bem que no setor da tecnologia esse sentimento de rotatividade é relativo, porque cada vez mais vê-se que a estadia das pessoas nas empresas de tecnologia são 1, 2, 3 anos no máximo e vão mudando, porque é um setor muito dinâmico, às vezes mais que aquilo que as próprias pessoas podem pensar, porque na realidade no final as pessoas só veem o produto final, mas o que está por trás não tem essa percepção, e ainda bem, senão ficam assustadas. E no caso dos clientes, eu acredito que é mais o contrário, ou seja, tu tens maior rotatividade, por exemplo, no setor da tecnologia, nos clientes, do que propriamente com os colaboradores. O que acontece é que nos clientes, no setor tecnológico, principalmente aqui nesta área de classificados, é muito fácil tu perderes um cliente, porque primeiro não tens pacotes de fidelização, não tens aqueles cartões e promoções, sim, etc. Não é? Portanto, não tens nada que obrigue o cliente a ficar contigo. E então aquilo que tu tens que trabalhar para garantir a confiança do cliente, além de teres uma boa qualidade de conteúdos na tua plataforma, uma segurança presente e visível para eles, é também um apoio ao cliente quando ele precisa, não é? Porque o facto de ser na internet não tens loja física, não é? Como grande parte das empresas, e portanto este conceito de multicanal aqui em plataformas como a nossa ainda não existe, né? Apesar de, por exemplo, há pouco tempo ter saído uma notícia sobre o nosso Meeting Point em Alfragide, que foi considerado talvez o primeiro passo da nossa empresa como uma presença multicanal ou omnichannel, porque tem ali um espaço físico, apesar de não ser uma loja, é um espaço físico, a marca está representada fisicamente, mas a rotatividade dos clientes é muito grande e tanto podes pôr um anúncio no LX como podes pôr noutras marcas, um custo justo, um Facebook, ires, por exemplo, para uma Amazon, é muito fácil tu perderes um cliente. Então, o dinamismo aqui é tão grande que poderes captar a atenção de um cliente passa mesmo pela diferenciação do serviço de apoio ao cliente que tu lhe dás, da forma de pensares em envolver o cliente na própria estratégia, não ofereces ao cliente aquilo que tu achas que deves oferecer enquanto empresa, mas sim perguntares ao cliente o que é que ele deseja. E eu acho que esse passo no setor tecnológico é muito importante. Ok. Então, mas na prática essa relação com o cliente cada vez mais instável, ou pode optar por outras soluções, até que a tecnologia, nós nem sabemos como é que as coisas vão evoluindo, isso também acaba por afetar outros setores, não é? No fundo, aqui talvez comece, mas todas as áreas devem estar preocupadas com isso, certo? Todas, sim, eu acredito que sim, até porque, como eu disse, o setor tecnológico é muito volátil, não é? E isto internamente faz com que
todas as áreas, marketing, finanças, sei lá, recursos humanos, sales, deixem de trabalhar em silos. E é o que acontece em grandes empresas muitas vezes, é isso, é ok, a minha área conseguir cumprir este objetivo, boa, mas depois, no fundo, as outras áreas acabam por prejudicar e no final quem sai prejudicado é o cliente. Aqui, pelo menos no LX, nós temos apostado muito numa viragem nesse mindset, que é um mindset que nós consideramos já old school, e trabalhamos muito num mindset de customer-centric, ok? Em que envolvemos todas as áreas na tomada da decisão, envolvemos todas as áreas no desafiar dos nossos processos para que possamos entregar um melhor serviço ao cliente. Porque, no fim, qualquer decisão que estas áreas tomem de forma individual vai ter impacto no cliente. Não é? E, portanto, se virmos que o apoio ao cliente não é o último elo da cadeia, mas sim o primeiro, então aí esta mudança de mentalidade acaba por ser mais fácil para quem lidera as empresas e para quem lidera estas áreas na construção de uma mentalidade customer-centric. E se não houver esse acompanhamento, e se tu não tiveres líderes que acompanhem esse acompanhamento e tenham um foco, às vezes basta só ter tido alguma vez uma experiência de contacto com o cliente para perceber qual é a dificuldade. O ouvires uma chamada, o veres um e-mail, o atenderes um chat é totalmente diferente do tu perceberes através de indicadores quais são os pain points dos clientes. E aqui dentro nós temos, desde o General Manager até os agentes, nós temos feito coisas bastante interessantes do género. O nosso General Manager recebe todos os e-mails do nosso cliente, ou seja, ele tem uma forma de trabalhar muito interessante que dá o exemplo nesse aspecto e, portanto, obviamente que ele não vai ler todos os e-mails porque são bastantes. O objetivo é reduzi-los. Mas quando ele tem tempo para se focar e ele provoca muitas vezes essa ruptura na sua agenda para estar com o cliente, ele vê o que é que se passa, ele tenta perceber o que é que os clientes dele falam, ok? E desafia as áreas a tentar perceber como é que nós podemos fazer de diferente. Muitas vezes, pelo menos uma vez por mês, ele procura estar junto às operações, a ouvir chamadas, a ver e-mails, a estar nas redes sociais, a ir diretamente aos clientes. Nós trabalhamos com 3 marcas, o LX, o Stand Virtual e o IMO Virtual, e portanto são clientes totalmente diferentes uns dos outros, uns mais profissionais, outros não profissionais. E o Giancarlo, que é o nosso General Manager, procura estar próximo dos clientes e tentar perceber o que é que se passa. Não é só, é o General Manager, ele não tem contacto nenhum com os clientes, ele quer resultado, não é nada disso. Até mesmo o nosso Manager de Customer Happiness, o Sebastian, que é responsável pelo operações e por produto, diariamente ele tem uma tarefa que é start with the customer. É a tarefa que ele tem. E ele vai rever um e-mail todos os dias que a gente tenha respondido e vai tentar perceber o que é que poderia ter sido diferente, o que é que poderia ter sido uma abordagem mais empática, e sugere opiniões, não numa perspectiva de vocês estão a fazer mal, mas sim acho que é importante nós trabalharmos isto e estarmos atentos a isto para que possamos criar alguns mecanismos. No meu caso, comecei a contactar alguns clientes em situações que eu considero que são mais gravosas, nomeadamente relacionado, por exemplo, com fraude, ok? Em que nós estamos fortemente apostados a trabalhar neste combate à fraude, mas para o cliente ele tem que sentir que de alguma forma não são meras palavras que saem do e-mail. E, portanto, apresentando como responsável do apoio ao cliente e como um dos responsáveis também neste combate à fraude, acho que é um posicionamento totalmente diferente para o cliente sentir que eu, enquanto responsável, também estou com ele, para lhe poder dar algumas soluções, seja por e-mail ou às vezes por telefone, que faço os contactos. Tendo estes exemplos dos nossos general managers, de todos os managers, digamos assim, os nossos agentes acabam por também perceber que não é só da boca para fora, tipo, temos que ser customer-centric, temos que ter foco no cliente, etc. Então, isto acaba por facilitar também a nossa estratégia, a nossa mensagem para os nossos agentes. Internamente até temos um grupo criado com várias áreas da empresa que permite trabalhar ideias diferentes para os nossos clientes, ok? Desde recursos humanos, finance, o próprio General Manager está envolvido nesse grupo, e isto alimenta um sentimento de que todos trabalhamos com uma finalidade que é o nosso cliente, e que a satisfação dos nossos clientes não depende apenas só do apoio ao cliente. E eu acho que tendo isto bem presente, que a responsabilidade da satisfação do cliente não é só apenas de um apoio ao cliente, e que sim, é de toda a empresa, muda muito a maneira de ser e de estar das empresas. E que nós aqui estamos apostados nisso.
Quando foste contratado, nós tínhamos falado um bocadinho antes, não é? Tínhamos alguns objetivos. Fala um bocadinho sobre isso. Porquê é que te escolheram? Como é que vieste parar? Bom, porquê é que me escolheram? Eu acho que foi pelo facto de eu ser brincalhão. Não, estou a brincar. Não, mas eu acho que o facto da escolha teve a ver muito com o foco nas pessoas. E porque também na altura os resultados que nós tínhamos estavam aquém das expectativas que a própria empresa tinha, e acreditaram que o facto de ter uma ligação, de ser um people person, de poder gerir mudanças que não eram fáceis, ok? Pode ter influenciado nesse processo de escolha. Podemos chamar o meu manager, só para saber, mas sim, foi um bocadinho este o feedback que me passaram, que me agradou bastante, não vou esconder. Apesar dos indicadores na altura não serem os mais famosos, neste momento já estão mais famosos que aquilo que era suposto, e acabamos, e isto teve muita, e a equipa é a mesma, portanto, não houve mudanças das pessoas. Deram-me também essa oportunidade de continuar a trabalhar com a mesma equipa e perceber que resultados diferentes é que podíamos trazer. Eu acreditei no trabalho que tenho, no meu mindset e na forma de lidar e de liderar as pessoas, que conseguiríamos fazer esta mudança, e de facto neste momento já estamos a atingir os objetivos todos que eram supostos, muito por fruto de também envolver os colaboradores nestas decisões, de lhes dar os empowerments, de lhes dar as ferramentas necessárias, porque foi assim que eu cresci ao longo deste tempo. Então, eu tive 10, 11 anos nas telecomunicações, depois estive na área do retalho durante 2 anos e agora vim para aqui. E foi muito fruto deste empowerment que me foi dado, da autonomia que me foi dada, e é este o espírito que eu acabo por querer desenvolver nas minhas equipas, para que possam, de alguma forma, sentir e fazer parte do desenvolvimento do negócio, porque, na realidade, o nosso ordenado depende da nossa prestação, e muitas vezes eu brinco com a minha equipa que é do género, tratem bem o meu ordenado, e eles também tratam bem o ordenado, e, portanto, a partir deste momento, acho que não te adianta tu seres muito bom com números e seres um ótimo gestor de números se tu não souberes como é que as pessoas funcionam. Não te adianta. Ponto. E eu acho que isso cada vez está mais provado. Tu consegues ter muitos bons resultados se fores um bom gestor de números e consegues atingir os resultados que tu queres, mas tu não vais ter a tua equipa contigo. E tu consegues ter melhores resultados quando tu consegues compreender as pessoas e consegues compreender números e consegues ir para além daquilo que às vezes tu próprio acreditas. A própria empresa não estava à espera que os resultados fossem alterados em 2, 3 meses, porque de facto sabiam que o problema era bastante complexo aqui dentro. E portanto, a partir do momento em que começaram a ver estas mudanças, começou-se a perceber também que, ok, não adianta tu perceberes números se não perceberes pessoas. E as pessoas vêm em primeiro. E portanto, vindo em primeiro, colaboradores satisfeitos, clientes satisfeitos, e o resultado está à vista. Bem, isto para nós é música, não é? Exato. É pior que há 3 grandes vetores que se falam, tecnologia, processos e pessoas. Certo. E nós, em caso de dúvida, fortalecemos mais a ajuda das pessoas, claro, apesar de que os outros, obviamente, também são importantes. Não é? Os objetivos que te colocaram foram exatamente quais? Então, nós tínhamos o índice de satisfação perto dos 65%, o objetivo era 80%. Ok? Portanto, quando eu cá cheguei, estávamos há 2, 3 meses com 71%. Satisfação de cliente? Satisfação de cliente, exato. E, portanto, neste momento já estamos nos 82%, algo que nunca tivemos antes e que estamos a ter agora, e que a empresa está completamente doida nesse aspecto, e acho que é bom, todos nós estamos, não é? Para teres noção, os indicadores que nós tínhamos estavam todos abaixo a nível europeu. Nós trabalhamos com outros mercados europeus, Polónia, Ucrânia, Roménia, Bulgária, etc. E, de facto, Portugal, nesse aspecto, estava muito aquém. Em termos de satisfação, por exemplo, de colaboradores, nós estávamos com um índice muito baixo, abaixo mesmo dos 50%, portanto, tínhamos os colaboradores muito insatisfeitos com aquilo que existia. Neste momento não temos ainda referência, porque não foi feito nenhum survey ainda, okay? Mas sinto que a vibe da própria equipa está diferente, porque as pessoas também estão mais envolvidas no negócio, as pessoas são mais participativas, acabam por ter mais oportunidades de desenvolver e implementar um bocadinho as suas ideias. Muitas vezes acho que é isso que faz a diferença, é as pessoas poderem participar no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da empresa e no seu, obviamente. Sim. E eu acho que isto faz a diferença quando tu envolves as pessoas e tu não chegas a um local e, porque tens a experiência, sabes como é que as coisas funcionam. Tu sabes como é que as coisas funcionam, mas lá está. Tu tens de perceber primeiro quem são as pessoas que tu tens, quais são os perfis que tu tens, que tipo de perfil é que tu queres para a tua equipa, o que é que tu queres entregar para o teu cliente, e depois, a partir daí, delimitar as expectativas. E a partir daí, quando tu és frontal, quando tu és sincero e quando tu tens a humildade para dizer que não sabes,
as pessoas veem como um líder humano, não veem tipo, é só números e nós somos só números, né? O outro objetivo é o índice de fraude, okay? Que era um dos mais altos da Europa, neste momento já está dentro do objetivo que era suposto. Claro que temos uma grande margem de manobra em muitos pontos destes que eu te falei ainda, mas para o primeiro arranque em 3, 4 meses que aqui estamos, são fatores muito positivos de mudança e que de facto demonstram mais uma vez que quando tu envolves todas as pessoas no mesmo barco, porque os colaboradores estão no mesmo barco que tu, não adianta tu estás a ser o marinheiro e tu estás a mandar ordens lá para baixo e eles, está bem, eu estou a arrumar areia. Nunca envia currículos desesperadamente. Exato, é isso. Estão a arrumar e que o outro estão a mandar currículos. Exato. E portanto, o que tu queres é manter o know-how que tu tens em casa, não é? Porque toda a gente sabe, ok, às vezes é preciso fazer mudanças e fazes uma mudança nas equipas, mas tu queres manter o know-how que tu tens em casa e tu tens de perceber o que é que aquelas pessoas precisam mais, o que é que aquelas pessoas precisam de ter diferente para se sentirem mais motivadas. E é um bocadinho isto que a gente tem feito aqui, ou seja, às vezes parece ser tão básico, às vezes perguntam, mas ok, estás a atingir resultados? Não sou eu que estou a atingir resultados, é a equipa toda. Mas o que é que estás a fazer diferente? Eu não estou a fazer nada diferente, eu estou a fazer aquilo que eu acho que é básico, que é tratar as pessoas como pessoas e tentar envolver as pessoas como profissionais. Porque ninguém se levanta de manhã só para chegar aqui, venho ganhar o meu e pronto, vão embora. Quando assim é, a pessoa já não está satisfeita. E portanto, ou tu percebes qual é o trigger que faz a pessoa ficar motivada, ou ainda tens de tomar decisões. E portanto, aqui atualmente, felizmente, não foi necessário tomar essas decisões e eu acho que tem partido muito desse sucesso. Ok. Nós, os estudos que fizemos, na altura em que nós fazer comparações, o que nos dizia que há uma relação muito forte entre a satisfação dos colaboradores e a satisfação dos clientes. Se calhar, no vosso caso é assim, apesar ainda não tem a estatística, né, que sim, nos diga ainda falta a parte dos colaboradores. Mas esse salto na satisfação dos clientes, achas que tem a ver com isso? Também, porque, repara, e tu tens essa experiência de contact center, sabes perfeitamente aquilo que eu vou dizer. Quando tu tens processos que te limitam a tomar as tuas ações, e tu estás a ouvir o cliente, e tu sabes perfeitamente o que é que aquele cliente quer, e tu tens processos que te, entre aspas, castram, não no sentido de castrar, mas que te proíbem de resolveres alguma coisa porque pode ser penalizado, porque etc, o cliente, além de não ficar satisfeito, o colaborador vai ficar frustrado, não é? Porque ele está ali a levar com o cliente todo dia, os clientes não ligam para nós, olha lá David, eu gosto da tua voz, era só para te desejar um bom dia, eu adorava que isso acontecesse, mas não acontece. Não tem ainda chamadas. Não tem, espero tê-las, mas na realidade o que faz frustrar os colaboradores é eles saberem o que é que o cliente quer, é saberem como é que podem resolver e muitas vezes as empresas, entre aspas, bloquearem este tipo de decisões porque é necessário haver uma validação de A, B, C ou D e no final o cliente fica prejudicado. E isto faz com que os colaboradores se levantem, venham trabalhar, picam o ponto e vão embora. Em vez de, olha, é preciso mudar isto, eu posso fazer isto. Então, quando tu estás... Eu costumo usar um exemplo que é um paralelismo que eu faço. Não adianta eu estar na guerra, lá atrás, a dizer a eles para estarem a disparar, se eu não lhes dou as balas. Não é? Não adianta eu estarem com a pistola a carregar no gatilho que não sai. Não é? Portanto, eu tenho que lhes dar as balas todas necessárias para eles poderem atingir o objetivo, não é? Neste caso a satisfação do cliente. E quanto mais barreiras tu eliminas no seu caminho, posso garantir, e não é a primeira vez, não é só por estar aqui no LX, noutros locais que eu trabalhei, senti isso. Quando tu dás as ferramentas necessárias para os colaboradores resolverem logo à primeira, que é o first time resolution, toda a gente quer, mas depois na prática é difícil de atingir porque há muitos bloqueios. A rapidez, a eficiência, etc., o cliente não vai ficar satisfeito porque o colaborador não consegue fazer mais que aquilo, não é? Então, por isso é que tu tens as pessoas insatisfeitas. Quando tu começas a trabalhar isto, e eu acredito que seja numa escala pequena ou numa escala maior. Claro que numa escala maior tu tens mais condicionantes. Mas acho que é só vermos, por exemplo, o exemplo da Zap. É? A Zap aboliu o tempo médio de atendimento porque o objetivo deles é que o cliente não volta a ligar mais. É? Só liga uma vez e não volta a ligar mais. E, portanto, esta mudança de mindset acarreta custos. Não vamos ser naivos, acarreta custos, mas se calhar traz mais valor para a empresa e um Customer Lifetime Value mais longo no investimento por parte do cliente do que propriamente nós só estamos ali num modelo taylorista de tem que ser tudo maquinizado, etc. E tem que ser batido tudo à tarefa, porque depois os colaboradores não vão estar satisfeitos. Eu acho que esses estudos
só vem comprovar um bocadinho isto que estamos a falar aqui, que é, os colaboradores estão felizes, os clientes vão ficar felizes. Porque ninguém quer ligar para um apoio ao cliente. Ninguém tem prazer em ligar para um apoio ao cliente. Eu preciso de ajuda. Não. Mas vão Eles ter. querem... Não, é verdade. É verdade. Quanto mais não seja para ligar, é só para desejar um bom dia. Mas, na realidade, ninguém quer ligar para um apoio ao cliente porque já sabe, aquele conceito que eu estava a falar, dos contact centers, da indústria que está muito mastigada, etc., faz com que os próprios clientes já tenham, entre aspas, receio de vou ter que ficar à espera, e o IVR, e não sei o quê. São tudo monstros que a gente tem nesta indústria e que, de alguma forma, nós temos de tornar essas experiências dos clientes mais simples para eles e para os colaboradores. Então, e uma mensagem final que queres deixar às pessoas que estão a assistir este vídeo? Eu acho que é importante cada vez mais termos foco nas pessoas. Acho que estou-me a repetir um bocadinho nesse aspecto, mas não é na nossa acho que nesta indústria do contact center, principalmente em Portugal, que se trabalha muito com outsourcing, que se trabalha em grande escala com grandes operações, nós temos muito valor, muito valor em termos de capital humano nos outsourcings. E quando tu tens este mindset de números, tu perdes algum desse valor pelo caminho porque as pessoas... Porque é uma profissão de desgaste rápido. Né? E sendo uma profissão de desgaste rápido, se as empresas não se focarem na satisfação dos colaboradores, sejam eles outsourcing ou não, mas principalmente nos outsourcings, acaba-se por muitas vezes perder o potencial e desenvolver pessoas para outros patamares. Eu tive essa experiência durante anos, não é? Em que sentia que era um número e acho que é uma sensação tão triste. Tu sabes que tens valor, tens ideias, te vestes a camisola do cliente que estás a representar, e muitas vezes não tens a oportunidade de poderes dar um passo a seguir porque és um número. Não é? E eu acho que a mensagem final para mim acho que é mesmo o foco nas pessoas, independentemente se é outsourcing ou se não é outsourcing, mas tentar verem nas equipas o que é que faz as pessoas felizes, o que é que podem extrair dessa felicidade dos colaboradores e como é que podem fomentar esta felicidade internamente para que o cliente possa no final ter um resultado diferente, uma satisfação diferente. Obviamente que isto no plano teórico é tudo muito bonito, não vou estar aqui com florzinhas, né? Mas acredito mesmo que no dia-a-dia a diferença passa mesmo por isto, passa por na liderança as pessoas liderarem as pessoas e não liderarem apenas números. E eu acho que acaba-se por ter resultados diferentes, pelo menos é aquilo que eu acredito. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. E com esta mensagem terminamos aqui esta entrevista do canal YouTube da Happy Work. Já sabem, subscrevam, partilhem, façam like e comentem. Muito obrigado. Obrigado.